Jonas capítulo 3, versos 1 a 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém. Acho que talvez esse seja o gerúndio mais importante, em certo sentido, da nossa série de mensagens. Você se lembra, no primeiro capítulo falamos sobre fugindo e voltando, no segundo capítulo sobre descendo e subindo, e agora, nesse terceiro capítulo, começamos com indo e pregando. No capítulo 4, nós teremos saindo e olhando. Mas talvez indo, nesses 3 versos, seja, num certo sentido, o gerúndio mais importante dessa série de mensagens. Isso porque nossa argumentação nessa manhã vai ser de que descansar em Deus, confiar em Deus, amar a Deus, significa, numa só palavra, obedecer a Deus. Só que você precisa tirar dessa palavra toda a carga de legalismo que geralmente é atribuída à palavra obedecer. É muito fácil que a gente cruze a divisa muito tênue entre a obediência cristã e o legalismo não cristão. Legalismo é uma palavra que vem de legal, de lei, é relativa à lei, e no ambiente religioso, principalmente no ambiente evangélico, legalismo é aquele termo que nós usamos para definir, para identificar atitudes em cristãos que são contrárias à graça de Deus. Eles acham, e muitos de nós fazemos isso, pode crer, você faz isso de vez em quando, eu faço isso de vez em quando, mesmo com todo o nosso cuidado. Eles acham que o comportamento é que determina o relacionamento com Deus. Portanto, às vezes é muito difícil para esses cristãos perceber a profundidade da graça. Uma coisa boa que esses cristãos têm é que eles têm medo de ir para o outro lado. Eles não querem ir para a licenciosidade. Aquela atitude que diz, eu sou salvo pela graça, eu posso fazer qualquer coisa. Eu sou salvo pela graça, eu posso falar como eu bem entendo, meu vocabulário pode ser qualquer vocabulário, minhas roupas podem ser qualquer roupa, eu posso ir a qualquer lugar fazer qualquer coisa. A Bíblia ensina que não é assim. Já vimos isso na primeira carta aos Coríntios, né? Lá em Coríntios eles diziam assim, tudo é lícito. Paulo disse, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Na verdade, Paulo não estava dizendo que tudo é lícito. Paulo apenas pegou o que eles diziam, né? Tudo é lícito. Não é. Note bem que nem tudo convém. Se não convém, então tudo já não é mais lícito. Tudo é lícito, e Paulo dizia, mas nem tudo edifica. Ele toca 2 vezes nessa questão. Então, se nem tudo edifica o povo de Deus, edifica a sua vida, então já deixou de ser lícito. Então, essa pretensa liberdade é uma falsa liberdade. Os cristãos legalistas, eles têm medo de incorrer nesse erro, só que eles, às vezes, acabam indo, então, para o outro extremo. Então, começam a viver, a forçar um comportamento, e o desdobramento disso, que torna isso pior, é que eles começam a forçar esse conceito sobre os outros, sobre as outras pessoas. Por isso é muito fácil a gente passar da obediência cristã legítima para o legalismo. Porém, não podemos deixar de anunciar que amar a Deus, descansar em Deus, confiar em Deus, se traduz em obediência. E o gerúndio, o verbo colocado dessa forma, indo, nos traz à mente muitos exemplos bíblicos de pessoas que demonstraram obediência, amor a Deus, descanso, confiança em Deus, indo no momento em que receberam a ordem de Deus.
E é isso que a gente quer ver nessa manhã. Eu começo lembrando a série de livros de C.S. Lewis, As Crônicas de Nárnia, num dos livros que menos me chamou a atenção quando eu li a primeira vez, o volume 6, chamado A Cadeira de Prata, mas que nas leituras posteriores, né, alguns alimentos você precisa se acostumar com eles para saboreá-los melhor. Né? Não pense que gosto é um negócio que todo mundo nasce pronto, não nasce, não é verdade. Isso é óbvio, na verdade. Se você nascesse na China, provavelmente o seu gosto seria muito diferente do que é hoje. As exceções só comprovam a regra. Se você nascesse na Índia, seu gosto por alimentos seria outro também, e assim sucessivamente. Não é? Algumas pessoas na Índia não entendem como você pode comer carne de vaca. Você tentar falar isso para um indiano não é só pelo conceito religioso, ele pode achar aquilo terrivelmente nojento. Assim como você acha também uma coisa meio esquisita alguns alimentos que são comidos aí em outros países. Então, acontece o mesmo com certas leituras. A gente precisa estar preparado, a gente precisa, às vezes, se preparar, ter o gosto aprimorado. O que você está fazendo aqui cada dia, nesse planeta, irmão, é aprimorando o seu gosto pelo céu. Nós não gostamos do céu se largados a nós mesmos. O ser humano não gosta do céu. O ser humano gosta daquele céu que ele imagina. Ele gosta de um lugar sem problema. Ele gosta de um lugar onde ele pudesse comer toda a sorte de doces e não engordar. O índice glicêmico ficar lá embaixo, né? Não ter problemas cardíacos, comendo tudo que é gordura que ele quisesse. Não ter problema de segurança, de relacionamento. Alguns de nós na igreja somos capazes de compreender equivocadamente a eternidade, porque talvez, se a gente investigar, a gente vai perceber que se existisse tal lugar onde você pudesse viver a eternidade nessas condições que eu acabei de descrever, e ainda sem muitos problemas, né? Você pode adicionar várias coisas aí, né? Pôr de sol maravilhoso, nascer do sol, oceano, tranquilidade, paz, bom relacionamento. Sem Cristo presente, alguns cristãos diriam, tá bom para mim. A diferença do cristianismo é que nenhum cristão realmente quer um lugar como eu acabei de descrever, se Cristo não estiver lá. Porque nós desenvolvemos um gosto diferente. Se você e eu realmente nos aprofundarmos na pessoa de Cristo, e nos deliciarmos com Cristo, com a glória de Cristo, com a majestade de Cristo, com a bondade de Cristo, com a soberania de Cristo, com a santidade de Cristo, com a beleza de Cristo, esse lugar, esse paraíso que eu descrevi há pouco, e você pode botar muitas outras coisas maravilhosas nele, vai ser insuficiente para mim e para você. Não, isso aí nós não queremos. É só isso? Você está dizendo que é só isso aí? O quê? São as Ilhas Havaianas? É o quê? É Arraial do Cabo tirando todos os problemas, todas as dificuldades, todas as doenças? É só isso? Seria essa a nossa reação. Então, a cada dia, nós estamos aprimorando o nosso gosto. O John Piper tem uma frase interessante, está no estudo de hoje, né? Eu não sei se eu coloquei no estudo de hoje, ou se é no próximo, mas ele disse assim, que Deus, às vezes, não é muito saboroso para nós, porque nós estamos muito satisfeitos com os sabores desta existência. Então, se você está satisfeito com os sabores dessa existência, Deus não está tão saboroso assim como deveria estar. Mas eu e você estamos a cada dia aprimorando, tendo o nosso gosto aprimorado pelo céu, pela eternidade, por Cristo. De modo que as outras coisas vão perdendo o gosto, vão perdendo a atração sobre nós. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais as outras coisas, por melhores que sejam, perdem significado se elas não estiverem atreladas corretamente ao próprio Cristo. E o hino de Jonas vai nos falar sobre esse tipo de coisa. Então, na cadeira de prata, é interessante, sobre a questão de obediência cristã e legalismo, por um lado. Há um momento em que um personagem chamado Paulama, ele tem esse nome porque ele mora ele é um paulamo, o nome dele, na verdade, é brejeiro, ele mora numa região de brejos assim, e ele se une a um menino e uma menina que precisam cumprir uma missão para Aslan, o leão. E o leão, logo no início, diz à menina 4 ou 5 sinais que ela precisa ter em mente para cumprir aquela missão. Ele diz, olha, você vai encontrar essa situação, deve fazer isso. Na próxima situação, você deve fazer aquilo. Na outra situação, haja dessa forma. Naquela situação, faça isso assim, assim.
E, sucessivamente, ela vai, e eles vão, os três, perdendo esses sinais, deixando passar por cansaço, por estarem interessados em outras coisas, por medo, enfim, por não prestarem atenção, até que chega finalmente o último sinal que acaba sendo definitivo para se cumprir a missão. Eles estão indo resgatar uma pessoa sumida há mais de 10 anos. E Aslan disse, olha, vocês vão reconhecer essa pessoa que vocês nunca viram, vocês vão reconhecê-la, porque ela vai ser a primeira pessoa que vocês vão encontrar que vai pedir alguma coisa em meu nome. E aí eles passam por muitas aventuras até chegar a encontrar uma determinada pessoa. Só que essa pessoa, ela mostra logo que ela tem um caráter muito ruim. O caráter dela é um caráter tolo, pueril, superficial, interesseiro, ganancioso e tudo isso junto. Mas ela fica presa em determinado momento a uma situação, ela é literalmente amarrada a uma cadeira, e de repente ela começa a se debater, e parece que ficou louca, e parece que ficou maluca, e alguma coisa assim. E de repente ela pede socorro a eles em nome de Aslan. E os três se olham. E quando os três se olham assim, não, mas espera aí. Esse é o sinal, mas dessa pessoa, logo dessa pessoa, como pode ser isso, gente? Não, será possível. Aí eles começam, mas se o nosso inimigo, conhecendo os sinais, falou isso para essa pessoa, para ela usar e nos enganar. Então eles começam a levantar essas questões, até que o brejeiro, o tal do Paulame, ele diz assim, peraí, gente, Aslan não disse para a gente fazer se isso ou se aquilo. Ele disse, quando acontecer isso, façam desse jeito. Ele não falou para a gente, comecem a pensar, a racionalizar a coisa, a tentar entender. Ele disse o seguinte, quando uma pessoa, a primeira que vocês encontrarem, clamar, pedir alguma coisa a vocês em meu nome, é essa pessoa que vocês foram resgatar. Então, o que a gente pode fazer, com todo o medo que a gente está de libertar essa pessoa que está parecendo louca, maluca, e agora, é confiar no que ele falou e fazer o que ele disse. E, finalmente, os três se rendem a isso. E eu me lembro, quando finalmente, lendo isso, percebi a profundidade do que Lewis queria passar com relação à palavra de Deus. Nós racionalizamos ao invés de obedecermos. Nós pensamos uma série de coisas e, na verdade, nem sempre estamos pensando, estamos com sentimentos controvertidos, com sentimentos em níveis alternados, baixos e altos. E aí nós olhamos para a Bíblia, não, mas deve ser, mas e se for assim, e se for assado, e se não for desse jeito, mas será que isso não é uma armadilha disso e daquilo? Em ordens que estão claras nas Escrituras, em que nós devemos obedecer. Isso acontece muito na área do nosso serviço ao próximo, no nosso serviço aos não crentes, inclusive. Para dar um único exemplo sobre isso, é quando, às vezes, você sabe que tem que fazer determinada coisa, mas algo dentro de você diz assim, não, mas eu não estou com o sentimento apropriado para isso. Eu não estou amando aquele irmão, aquela pessoa como deveria. Então, se eu fizer isso, vai ser hipocrisia da minha parte, porque lá no fundo não há um sentimento. Só que o Senhor, por exemplo, quando manda certas coisas, quando diz, vai, prega o Evangelho, diz assim, olha, morra de amores por esse mundo pecador. Então, quando você estiver devidamente tomado por uma compaixão fulminante, por sentimentos de amor intensos, aí você vai e prega o Evangelho. Você vai, faça discípulos, vai, ide por todo mundo, diz o texto de Marcos, pregar o Evangelho a toda criatura. Não diz assim, ó, quando você se sentir suficientemente santo, quando você estiver orando todo dia de manhã, pelo menos 1 hora, quando você estiver lendo a Bíblia diariamente, então agora você vai e começa a fazer isso ou aquilo. As ordens não implicam nisso. É isso que a gente quer entender um pouco essa manhã aqui. Indo, obedecendo, é como você descansa no Senhor. É como você confia nele. Não, você precisa descansar no Senhor. O que significa isso na prática, irmão? Só tem um jeito de você fazer isso. É obedecendo a Ele. É confiando no que Ele está dizendo. E como é que você confia nisso? É fazendo o que a palavra diz. Eu não estou com muita vontade de orar. A Bíblia não pergunta se você está com vontade. Quando você estiver com vontade de orar, então você para e ora.
Eu me distraio muito na oração quando eu faço isso. Ela não diz assim, olha, quando você for capaz de se concentrar muito, quando sua capacidade de focar estiver no nível mais alto, aí você começa a orar diariamente, aí você busca o Senhor. Ela diz assim, orai sem cessar. Em português, 3 palavras, orai sem cessar. Acabou. Eu não estou dizendo assim, quando você se sentir, você estava lá na igreja distraído, né, pensando em outra coisa, como você vai orar assim? Não, você não pode. Primeiro se consagre bem ao Senhor, então você vai ter... Não, a Bíblia não está interessada nisso. Ela quer ver você pôr os joelhos no chão e orar e começar dizendo, Senhor, eu não estou com a mínima vontade de orar agora. Mas eu estou aqui. Há vários exemplos nas Escrituras assim. A gente vai ver algum deles, né? A gente tem uma das maiores dificuldades, uma das lições mais difíceis da gente aprender é que as coisas giram em torno de Deus e não de nós. A gente gosta de parar de dançar, não é? A gente gosta de ficar fixo para as coisas girarem ao nosso redor. As coisas giram em torno de Deus. E, interessantemente, Deus não para. As coisas giram em torno dele enquanto ele está girando em torno das coisas. Ele é tão misericordioso e gracioso que ele mesmo se fez homem, se fez ser humano para vir girar em torno de nós. Mas não nos esqueçamos, o universo, a criação, a existência, a história, a igreja, a minha vida, a sua vida, essas coisas não são a nosso respeito, não existem por nossa causa, não se desenvolvem por causa de nós, mas por causa de Deus. Isso é difícil da gente aprender. Jonas recebeu uma ordem, vai. Na verdade, é a 3ª vez que ele ouve esse verbo, levanta-te, que na nossa versão está dispõe-te. 3 vezes. Uma é no capítulo 1, quando Deus fala isso para ele. A outra ainda no capítulo 1, quando o capitão fala, levanta dessa cama, levanta e clama ao teu Deus. A terceira é agora, quando o peixe vomitou a Jonas e Deus vem de novo, com quase as mesmas palavras daquele primeiro momento, diz, levanta-te e vai. Ele tinha recebido uma ordem de Deus. Só que ele achou que ele pode parar e ficar no centro, e que talvez seja uma boa ideia que, pelo menos com relação a esse assunto, Deus gire em torno dele. Ele tem uma ideia melhor de Deus. É por isso que ele foge de Deus. Ele não pode ser Deus. E ele detesta não ser Deus, pelo menos com relação a essa situação. Então ele foge. Mas quando ele está fugindo, ele na verdade está entrando. Quando ele está se distanciando, na verdade está diminuindo. Porque as coisas não são a nosso respeito. Nem a meu respeito, nem a seu respeito, nem a respeito de Jonas. Jonas pode ter uma ideia ótima a respeito do que deve acontecer em Nínive. Mas ela só é ótima na cabeça dele. Ele recebeu uma ordem. É para cumprir a ordem. Nós temos essa dificuldade. Nossa natureza se parece muito com a natureza do gato. Né? Outro dia alguém estava me contando essa velha ilustração, estava lembrando essa teologia do cachorro e do gato. Né? O cachorro... Aliás, ontem eu estava vendo na internet alguém botou lá vários vídeos de cachorro e gato. É sempre o gato parado olhando, com aquela cara assim de superior, e o cachorro brincando para lá e para cá, e vai perto, e rola, e vai, e mexe, e não sei o quê. O cachorro está sempre perturbando, né? Você lembra do Garfield, com aquele cachorrinho que está sempre, né? Mais ou menos assim. Então, o cachorro, você cuida dele, você ama o cachorro, você alimenta o cachorro, você dá banho no cachorro, você faz carinho no cachorro, o cachorro pensa assim, esse cara deve ser Deus. Porque olha só como ele me trata. O gato, você faz as mesmas coisas com o gato, e o gato parece pensar o seguinte, eu devo ser Deus. Olha como ele me serve. Nós somos muito parecidos com um gato. Nós pensamos que nós é que ficamos parados ali, enquanto Deus vai ficar pulando em torno da gente o tempo todo. E é difícil para a gente aprender, e é difícil para a gente se render. E a forma de você obedecer, amar, descansar, confiar e se render é fazendo o que Deus manda. É obedecendo, é a obediência que define essas coisas. Né? Então, por causa dessa própria natureza nossa, que é causada pelo pecado, Deus costuma tirar a gente de circulação. Deus faz isso muitas vezes. Tirar a gente de circulação. Algumas coisas, alguns eventos, algumas mudanças de vidas extraordinárias aconteceram quando as pessoas estavam fora do ambiente dela, fora daquilo que a gente costuma chamar zona de conforto. Deus tira a gente dessa zona de conforto.
Há vários exemplos bíblicos a respeito disso. Você tem Abraão, por exemplo. Você tem Abraão sendo afastado, ele sozinho com Isaac, e ele caminha uns 3 dias, pelo menos, para chegar a Moriá. Você imagina? Deus é muito cruel, não é? Primeiro, pede para o sujeito matar o próprio filho. Segundo, não é imediatamente, não. Tipo, sem pensar. Abraão, vai, mata o teu único filho agora. Pega a primeira flecha que você encontrar e bum! A primeira flecha, quando ele entrar diante de você, não pensa. Não, Deus não faz isso. Você já reparou que Deus faz uma coisa lenta? Tem 3 dias para andar, tem tempo para andar, eles vão caminhar bastante. E durante esse tempo aquilo está na cabeça de Abraão o tempo todo. Na cabeça de Abraão o tempo todo. Jacó acontece a mesma coisa. Depois de enganar seu filho, de seu pai, seu irmão, ele tem que fugir novamente. Ele passa muitos anos sofrendo. Ele também tem que pensar muita coisa. E no encontro mais famoso que ele tem com Deus, que é aquela noite que ele passa lutando com Deus, novamente ele está sozinho, ele está isolado, ele está sem proteção, ele tem que passar, ter aquele encontro com Deus ali. O mesmo acontece com José, né? José é aquele garoto que Deus vai usar, mas é um garoto com uma aparente soberba. Pelo menos o relato que se dá em Gênesis é de que ele conta com muita facilidade aquela história de que os seus irmãos, seu pai e sua mãe vão se curvar diante dele. Ele parece que gosta de fazer aquilo. Ele é colocado para longe, ele é tirado de circulação ali, é colocado, passa os seus próximos anos sozinho, com medo. Você imagina um adolescente tirado de sua casa, jogado como escravo numa companhia de pessoas estranhas, sendo obrigado a fazer uma série de trabalhos. Isso acontece com Moisés também. Depois que ele mata o egípcio, então tem que fugir, e ele passa os 40 anos no deserto, sozinho ali, aonde toda aquela glória que ele tinha, todo o louvor que ele recebia, todo o reconhecimento que ele tinha no Egito como filho da filha de Faraó, são esquecidos. Ele parece que é purificado ali até encontrar-se com Deus, mas não termina aí, porque quando Deus envia Moisés de volta ao Egito, as coisas não acontecem assim. Ele não chega lá um dia e o povo sai no outro. Há todo um processo em que Deus está trabalhando no Egito, sobre os egípcios, julgando os deuses, falsos deuses egípcios, mas também está trabalhando no seu povo e também está trabalhando no próprio Moisés. São muitos exemplos bíblicos disso. Esse processo em que Deus afasta, em que Deus isola, em que Deus tira da zona de conforto. Meu irmão, dificilmente eu e você vamos aprender alguma coisa, vamos crescer em alguma coisa se Deus nos deixar na nossa situação de conforto. Como aprendemos nas últimas 2 mensagens, o livramento de Deus, o socorro de Deus, muitas vezes, vem na sua direção na forma de um grande ser marinho pronto para engolir você. Você precisa descer bem para poder subir bem também. Precisa se entregar bem. O que a gente percebe aqui nesse texto, por exemplo, só para a gente pensar e depois vamos fazer 3 perguntas. Aqui, como na criação de Eva, que é um outro exemplo dessa atitude de Deus, não há nenhuma instrução, correção, nenhum incentivo oral da parte de Deus, apenas a repetição da ordem anteriormente dada. Você reparou isso? Jonas ficou 3 dias, 3 noites, no ventre daquele ser marinho, foi vomitado na terra. A gente não tem noção de onde que ele estava, de onde que ele foi colocado de volta na terra. Mas Deus não chega. E agora, Jonas, você aprendeu a lição? Jonas, presta atenção, seguiu o meu caminho. Não acontece nada disso. O texto diz que Jonas simplesmente ouve a voz de Deus. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, fala contra ela aquilo que eu disse para você falar. Deus é muito chato às vezes, não é? Ele é muito enjoado às vezes, né? Mas, Senhor, o Senhor não vai falar nada? Silêncio. Lembra quando Deus criou Eva? Deus fez daquele jeito, né? Mandou Adão dar nome a todos os animais, fez cair o sono sobre ele. Ele já tinha passado pela percepção da ausência de um outro ser que lhe fosse compatível, né? E quando Deus traz Eva, Deus não fala absolutamente nada, nem é preciso falar. Muitas vezes o ato de Deus vai ser assim, irmãos, deixando você isolado, deixando você sozinho. E é isso que acontece com ele aqui. Esse é o primeiro momento em que Jonas é deixado a sós.
No primeiro capítulo, ele está lá fugindo e ele vai para o barco, tem um monte de marinheiro lá. No segundo capítulo, ele está no vento do grande peixe, mas lembre, não foi ele que escolheu isso. Ele não tem saída, ele não tem como fazer qualquer outra coisa. Ele não pode escolher, vou sair desse peixe agora, vou sair desse ser agora. Entendeu? Esse é o primeiro momento em que ele é deixado a sós com ele mesmo para tomar uma decisão de novo. Jonas, vai fazer isso que eu estou falando. Pronto. E agora ele tem que ir. Ele pode ainda se recusar a fazer, ele sabiamente não faz, mas agora ele começa a perceber que ele precisa ficar um tempo sozinho. E você sabe que isso não vai ser suficiente ainda para ele. Na verdade, é interessante que em todo o livro de Jonas, quando Deus fala para Jonas, Deus só fala dando uma ordem. A única coisa que ele fala é dando uma ordem. Vai, fala à cidade de Nínive que a maldade dela tem chegado até a mim. É isso que você vai falar? E o resto todo é Deus fazendo perguntas para Jonas. Em nenhum momento no capítulo 4, Deus vai falar alguma coisa, instruir alguma coisa. Ele vai fazer pergunta para Jonas. Perguntas. Aqui Jonas é deixado sozinho. Deus nos deixa sozinhos, irmãos, muitas vezes. Há um tipo de vale que eu e você precisamos atravessar sozinhos, mesmo que haja muitos irmãos à nossa volta. O pecado é tão maligno que, como Cristo teve que atravessar um vale que só ele podia atravessar, guardando-se as devidas proporções, nós também temos que atravessar um vale sozinhos, só nós e Deus. E isso aqui é maravilhoso, porque Cristo atravessou sozinho, abandonado completamente. Deus, meu, por que me abandonaste? Eu e você, aparentemente, estamos sozinhos, mas nunca estamos sozinhos de fato, como Jonas não ficou realmente sozinho. Mas estamos sozinhos em relação aos outros. Não acontece qualquer situação com você que é bastante difícil, que é bastante dura, você se sente isolado. Eu falava aqui aos homens numa reunião muito boa que tivemos há algumas semanas, né? Quando você tem câncer, parece que todo mundo está indo em frente e você está ficando. Essa foi a minha sensação. Todo mundo está indo. Eu passava pela cidade, eu me lembro uma vez ter parado lá no meu ambiente de trabalho, olhado a cidade do Rio de Janeiro, as pessoas passando para lá e para cá, e o pensamento que vinha é assim, gente, está todo mundo seguindo a sua vida e eu parei. Obviamente, depois viu a coisa racional, né? Gente, um monte dessas pessoas que estão passando aqui hoje vão morrer hoje. Só no meu campo de visão aqui, há pessoas que vão estar mortas essa noite, a vida delas vai parar hoje. Isso que eu estou pensando não é realidade, mas você se sente sozinho. Você se sente sozinho. Todo mundo vai e você ficou. Quando acontece uma tragédia com alguém que você ama, você sente isso. Quando parece que a vida não se definiu bem ainda, todo mundo foi fazendo algum tipo de coisa, na carreira, nos relacionamentos e tal, e você parece que ficou para trás. Quando você é cristão e essas coisas acontecem, lembre-se, Deus nos tira da zona de conforto, nos isola para que nós fiquemos a sós com Ele, para que aprendamos alguma coisa. Isso que aconteceu com Jonas. Com Deus, a segunda chance, tão desejada por muitos, às vezes a gente quer uma segunda chance para fazer as coisas, né? Ela é geralmente a oportunidade de fazer aquilo que se deveria ter feito antes e não foi feito. Como fez com Jonas. Ok, Jonas, você não morreu, você sobreviveu, olha só, você caiu em alto mar, sozinho no oceano e está aqui vivo. Então agora vai fazer o que eu disse para você fazer antes. Não se trata de, não, Jonas, vamos esquecer aquilo, um novo começo, um recomeço, vamos zerar essa parte, vamos começar de novo, você vai ter melhor instrução, você vai ter um crescimento melhor, até que você me obedeça. Não acontece nada disso. Deus simplesmente chega, olha aqui, Jonas, segunda oportunidade que eu vou te dar de fazer aquilo que você deveria ter feito na primeira oportunidade. Há muitos anos, na adolescência, eu ouvi um pregador dizer: na escola de Deus, você não passa para a lição 2 se não tiver aprendido a lição 1. Não é como o nosso governo faz, infelizmente. Tem que aprovar esse pessoal. Empurra, enfia todo mundo,
Esteja pronto, esteja preparado ou não, tem que sair aprovado. Nós precisamos emitir um relatório dizendo que o índice de aprovação foi maior do que realmente é. Não, com Deus não acontece isso, não. Se você não aprende a lição 1, você não passa para a lição 2. Portanto, a segunda chance, tão pedida por muitos, ela é para você fazer aquilo que você já devia ter feito no início. Terceiro, esse processo de aprendizagem precisa ter uma participação intencional por parte do crente. Então, quando Deus isola você, coloca você sozinho, te dando uma segunda chance, não é para você simplesmente ir sem pensar, não, as coisas assim. Não. Jonas agora tem muito o que pensar. O que ele vai falar e fazer no capítulo 4, não importa para que lado saiu isso, se positiva ou negativamente, é fruto do raciocínio dele, do que ele está passando aqui. Ele foi alvo de uma grande libertação, de um grande livramento de Deus, indiscutivelmente. Mas ele ainda está no processo. É um erro a gente pensar que quando algum milagre acontece na nossa vida, eu estou falando de milagre autêntico, coisa extraordinária, indisputável, inegável, acontece um grande milagre assim, é um erro você pensar que dali para frente você já está pronto, que dali para frente você já se tornou tão maduro quanto você pode ser. Milagres não produzem maturidade. Milagres não produzem salvação. Você já aprendeu isso aqui há muito tempo. O milagre ele precisa ser interpretado corretamente. Vai depender da sua hermenêutica de vida. Hermenêutica é aquela parte do estudo de qualquer coisa que tem a ver com seus princípios de interpretação. Você olha para uma coisa e interpreta aquilo, você olha para um texto e interpreta aquilo, porque você tem pressupostos, você tem valores para aquilo. Se você é crente e seu alvo é Cristo, você olha o milagre de um outro jeito. Se você é crente, mas seu alvo não está tão claro assim, se Cristo não é o centro da sua vida, o milagre vai ser a coisa mais importante. É por isso que você tem um monte de igreja aí que funciona à base de milagre e, na maioria dos casos, nem é milagre de verdade. Se você não é crente, o milagre vai ter sempre um significado muito errado para você. Então, Jonas passou por uma situação indiscutivelmente milagrosa, extraordinária. Até muita gente duvida disso por causa da natureza dessa situação. E, no entanto, isso não define a maturidade de Jonas. Isso não define Jonas como sendo alguém alinhado com a vontade de Deus, amando a vontade de Deus e confiando que Deus está fazendo o melhor. Por isso precisa haver esse processo. Nesse processo precisa haver a intenção, irmão. Muitos crentes ficam na igreja durante muito tempo. Muito crente muda de igreja, inclusive, por essa razão. Ele está esperando que aconteça alguma coisa. Ele está esperando que sinta alguma coisa. Então, se o sujeito vem para cá e aqui não está acontecendo nada, o pastor só fica lá falando o tempo todo, eu não quero isso, não. Eu quero sentir alguma coisa. Tem um monte de gente aí sentindo um monte de coisa, irmão. De dor de barriga a possessão demoníaca. Num monte de igreja por aí. A pessoa sai de lá porque sentiu alguma coisa. Interessantemente, os mormons dizem a mesma coisa. Você vai discutir com um mormon, ele, quando não tem mais argumento com você, ele diz que ele sentiu o ardor no peito. Isso fecha a questão. Acabou. Você vai discutir com o camarada dizendo que ele não sentiu coisa nenhuma? Só que isso acontece em tribos indígenas, isso acontece em povos islâmicos. Sentiu-se uma coisa, isso acontece com um crente. Deus me falou. Deus falou, acabou a discussão. Já disse para o Senhor, eu não discuto com ninguém que chega para mim, pastor, Deus me disse assim, assim. A não ser que seja uma coisa contrária às Escrituras, nitidamente, eu não tenho mais o que discutir. Se a pessoa me fala uma coisa subjetiva, Deus me disse para fazer isso, Deus me disse para ir para tal lugar, vai. Por isso, quando alguém se afasta da igreja, eu vou visitar, eu vou conversar, eu pergunto, meu irmão, é isso que Deus quer para você? Se a pessoa disser assim, pastor, eu ainda não sei, então volte para a sua igreja. Agora, se a pessoa disser para mim, não, Deus está me apontando, irmão, então vai, serve, eu não tenho mais insistência nenhuma. Vão se afastar da igreja algum dia. Eu for falar com o irmão, não, Deus está me orientando para ir para tal lugar. Deus te abençoe. Agora, faça como Deus falou, porque se Deus disse, daqui a pouco você está pulando de lugar em lugar, como acontece com quase todo mundo que saiu daqui.
nessas condições. Não é quem saiu daqui por um motivo justo, não. Quem saiu daqui reclamando, quem saiu daqui dizendo, eu quero outra coisa, quem saiu daqui... Irmão, eu acompanhei a trajetória de vários desses irmãos. Pula para lá, pula para cá, parece que Deus está jogando ping-pong em várias mesas com essa pessoa. Tem que haver intenção, a gente tem que pensar, a gente tem que colocar a meditação na palavra de Deus, o foco na palavra de Deus para aprender. E você vê com Jonas que nem assim a coisa funciona como deveria funcionar sempre. Jonas é preocupante para mim e para você. Por quê? Porque Jonas é crente, Jonas conhece Deus, Jonas é profeta do Altíssimo, ninguém discute isso. Jonas sabe que não se pode fugir de Deus. Jonas sabe que o que fazer, inclusive, numa determinada circunstância para aplacar a ira de Deus que está ali chegando, ou a disciplina de Deus está chegando sobre ele ali. Ele sabe o que fazer, ele orienta o pessoal no barco, inclusive, sobre isso. E é preocupante. Ele não é um camarada que não conhece a sã doutrina, ele não é um camarada que não conheça o pacto. Você viu as menções ao templo no Salmo do capítulo 2. Ele conhece tudo. Jonas é batista, calvinista, reformado, bíblico. E olha só. Precisa haver intenção, precisa haver redenção. Mas Jonas tem uma coisa boa aqui. É que agora ele se levanta e vai. Então ele já está no caminho certo. O que vai acontecer depois, muita gente fica chateada com o livro, porque o livro parece que acaba sem acabar. Não é bem assim realmente. O livro acaba onde ele tem que acabar mesmo. A gente vai ver por quê. Mas o que vai acontecer depois, o que é abençoador para ele e para nós, e para os ninivitas, aconteceu porque Jonas agora foi. Indo. Obedecendo. Os sentimentos dele não mudaram, não. Tenha isso em mente. Mas ele está indo. Está fazendo. Lembra daqueles 2 filhos da parábola de Jesus? Um certo homem tinha 2 filhos, disse ao primeiro, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, eu vou, mas depois não foi. Disse ao segundo, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, não vou, mas depois se arrependeu e foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? O Senhor Jesus não perguntou qual dos 2 realmente amava o Pai, qual dos 2 queria servir ao Pai, qual dos 2 sentia o desejo. Não, ele perguntou qual fez a vontade. O pessoal respondeu, o segundo. E a resposta de Jesus a essa percepção foi qual? Os publicanos e meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Por quê? Porque eles foram. Porque quando Jesus estava num lugar, os publicanos, as meretrizes, os pecadores iam para lá. Eles chegavam lá, Senhor, eu não presto, mas eu estou aqui. O centurião dizia, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas eu estou aqui. Foi, obedeceu. Ficou pensando, não, primeiro eu preciso de uma semana de consagração, jejum, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso decorar isso, preciso decorar aquilo. Não é que essas coisas não sejam boas, não é que essas coisas não sejam desejáveis, inclusive elas vão, a partir daí, certamente começar a acontecer, em muitos casos. Mas a gente precisa começar a ir, como Jonas fez. Com toda a dificuldade que ainda se seguiu, ele foi, e isso revelou a bondade, a misericórdia, a graça, o cuidado de Deus sobre Jonas, sobre os ninivitas, sobre mim e sobre você. 3 questões. Você gosta de aprender o que Deus tem para ensinar? A gente canta aqui, né? Gosto do teu jeito de agir. Eu amo essa música por 2 razões. Primeiro, porque foi uma das primeiras, foi a primeira coisa que eu ouvi quando vim, né, pregar essa igreja pela primeira vez. Não conhecia a música e conheci ela aqui no primeiro dia que eu pus os pés aqui. A segunda, ela tem um ritmo tão bom, não é? Ela é tão gostosa de tocar, ela é tão gostosa, não é? Ué, pastor, e a letra? Não, a letra me assusta. Eu gosto dela por esses 2 motivos. Agora, pela letra, gosto do teu jeito de agir? Não, não gosto. Eu tenho que me render a isso. Por que eu não gosto? Porque Deus é ruim? Não. Por que eu não gosto? Porque Deus escolhe sempre o pior método? Não. Eu não gosto porque o meu gosto não está aperfeiçoado.
Eu sou como aquela pessoa que é capaz de chegar num restaurante e pedir o vinho mais caro. Se o sujeito trouxer um vinho de R$5, 20 litros, no lugar do vinho mais caro, o sujeito vai beber achando que é o vinho mais caro. Pouquíssimas pessoas sabem aproveitar um vinho caro. De repente você quer aparecer, aí você faz isso, né? Ele pode trazer um suco de uva que ficou um pouco mais fora da geladeira, de repente você vai beber, uau, nossa, tal. Entender absolutamente nada. O nosso gosto é que é problemático. Não é o jeito de Deus fazer as coisas, o nosso gosto é que é problemático. Estava lendo um livro muito interessante, o livro do Francis Chan, Louco Amor. Ele diz uma coisa bastante interessante lá. Nós somos ávidos, obcecados por segurança. Basta você ouvir as nossas súplicas, as nossas orações, quando alguém vai viajar, quando sai de férias, quando qualquer coisa, quando alguém vai para uma intervenção cirúrgica. É errado orar por essas coisas? Obviamente não. Mas quantos de nós oramos no mesmo espírito de Paulo em Filipenses, quando ele diz assim, Cristo vai ser glorificado, quer pela minha vida, quer pela minha morte. A gente já fica assim. Lembra que a historinha, eu vi uma historinha muito sem graça, a gente avisa que é sem graça. Pregador, quando você for contar uma história sem graça, avisa que ela é sem graça, porque pode ser que no final alguém ria. Se você conta como você está sendo engraçado e ninguém ri, aí fica meio assim. Né? Pelo menos você já avisou que ela é sem graça. Mas o pastor foi orar para uma irmã que estava extremamente mal. Nas últimas. Ele, Senhor, abençoa a nossa irmã. E ela, com a vozinha, dizia, amém. Tira a nossa irmã desse leito de dor. Amém. Mas se da tua vontade, leva para o lar celestial. Ela, Viu? Você riu. Essa história é sem graça, né? Mas é assim que a gente faz. A gente não ora por segurança, pedindo a Deus realmente lá por trás com aquele senso. Você faz isso? Você gosta do que Deus tem para ensinar mesmo? Então, se for da tua vontade. Não é que você tenha que pronunciar essas palavras. Por favor, não vai fazer essa oração que esse pastor fez por alguém que está lá. Né? Os familiares dele podem acabar em cima, você pode acabar do estado daquela pessoa. Né? Então, você não precisa falar essas coisas. Mas quando nós oramos por nós, pelos outros, com questões de segurança, existe isso lá, que o Senhor seja glorificado no que Ele resolver fazer comigo. Nós acabamos de enviar uma família para um campo missionário. Nós sustentamos outras pessoas em campos missionários potencialmente perigosos. Você sabe que quando você envia pessoas assim, quando você sustenta pessoas nesses campos, você sabe que essas pessoas estão correndo risco. Você tem o mesmo sentimento com relação a si próprio? Com relação a seu filho, sua filha, seu cônjuge? Glorifica o teu nome, Senhor. Você gosta do que Deus tem para ensinar você? Você gosta do modo como Deus ensina? Já tratamos disso anteriormente. Gosta do teu jeito de agir? Você entende a importância de tempo a sós com Deus para compreender essas coisas? Porque Deus muitas vezes vai isolar você, irmão. O modo de você resolver todas essas questões é indo. Põe um pé atrás do outro, ou um pé na frente do outro, e começa a caminhar. O bom da graça, irmãos, o bom da misericórdia de Deus, é que Deus não pede para você planejar os próximos 10 quilômetros. Deus pede que você dê o próximo passo confiando nele. Jesus chega numa sinagoga, tem um sujeito com o braço atrofiado. Ele não consegue estender. Jesus diz, estende a tua mão. Jesus não diz assim, olha, eu vou operar um milagre agora, está pronto? Atenção, se liga. Eu vou mandar você fazer uma coisa que você não pode fazer, que você não tem como fazer. Eu vou te dar uma ordem que você não tem como obedecer. Jesus não faz nada disso. Jesus simplesmente chega, estende a tua mão. Depois de chamá-lo para o meio do pessoal, diz, estende a tua mão. E ele estende a mão. Ele não podia fazer aquilo. Os sacerdotes estão carregando a arca quando chegam perto do Jordão, que está transbordando em todas as suas ribanceiras. Está aquele monte de água. E aí nos diz assim, olha, pode deixar que eu vou fazer a água parar, a água vai parar, e aí vocês vão poder entrar. Não, ele diz assim, quando o pé de vocês tocar na água. É indo, é fazendo. Quando isso acontecer, as águas vão parar. Até lá, elas vão continuar. E se você já esteve perto de um rio cheio, eu já estive, um rio quando nas cabeceiras está chovendo abundantemente, aquele negócio passando assim, e se você já viu filmagens sobre enchentes, não é?
e não fica nada. Não ter ido ver uma ponte que não estava mais lá. E você fica assim, mas como, gente? A ponte será concreta? Não, não fica. Simplesmente vai. Deus diz assim, pisa. Entra. Você vai entrar. A ideia não é assim. O levita vem lá. Os levitas de hoje fariam isso. Não. Entra na água. Moisés parando e dizendo, Senhor, ao povo, Senhor, o que eu faço? Mar Vermelho, os egípcios, o povo reclamando. E Deus responde para ele o quê? Perguntando. Deus gosta de perguntar. É por isso que eu gosto de perguntas. Por que clamas a mim? Diz ao povo que marche. Já pensou Moisés depois disso? O Senhor já orientou. É o quê? Vão marchar. Para onde, Moisés? Para o mar. Indo, irmão. Não vai ser cantando aqui. Não vai ser falando certas coisas. Não vai ser esperando que um sentimento surja. Indo. Você começa aí. Deus começa a operar. Porque aí você está demonstrando que você confia nele. Que você não viu acontecer, mas que você confia nele. Lembra dos 10 leprosos que Jesus curou e um só voltou para agradecer? A gente esquece, às vezes, por causa desse um que volta, a gente esquece como a coisa aconteceu. Jesus disse, vão e se apresentem ao sacerdote. Eles foram, foram curados. É isso que Jonas aprendeu aqui. O texto é enfático, porque diz que levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. É interessante que o texto não diz, porque agora ele aprendeu a lição. Ele ainda não tinha aprendido toda a lição de verdade. Ainda está na lição 1. Porque agora ele ficou com muito medo de que algo pior acontecesse. O texto não fala isso. O texto diz que ele foi, porque Deus mandou ele ir. Foi segundo, de acordo com a palavra do Senhor. A gente precisa confiar no Evangelho, a gente precisa confiar na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos ficar de pé. Te damos graças, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu encorajamento, para que nós nos coloquemos a caminho, Senhor. Como fez Abraão, que deixou a sua terra, a sua parentela, a casa do seu pai, e foi sem saber para onde ir. Por isso ele foi chamado Pai da Fé. Concede-nos a graça, Senhor, de que é na fraqueza do nosso ser, na fragilidade do nosso ser, que nós vamos andar nos Teus caminhos, Pai. Nós não esperemos nos tornar fortes, mas que nós confiemos na Tua força, Senhor. Que nós não esperemos conhecer tudo, mas que nós confiemos que Tu sabes todas as coisas, Senhor. Que nós não esperemos estar no controle da maior parte das coisas, mas que confiemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Pai. Concede essa graça a todos que estão aqui, aos demais membros desta igreja, aos demais irmãos que não estão presentes, e àqueles que ouvirem essa mensagem através da mídia. Nós assim oramos e exaltamos o Teu nome pela Tua bondade, misericórdia e sabedoria. Em nome de Jesus. Amém.